os jovens chegando no mercado e nós não temos, não é nem nós, as empresas, infelizmente, elas pecam por não capacitar jovens. Sim. Nós pegamos os jovens e massacramos. Achamos que eles vão aprender na pancada, na paulada, eles não vão aguentar mesmo. Não aguenta. Aliás, ninguém mais aguenta isso. Não. Certo? Então, tipo, você massacra ele, enfia uma série de situações nele sem ele estar preparado. Sim. Às vezes, por exemplo, a gente fala de capacitação, de um pouco de estudo. Os jovens, às vezes, nem terminou o segundo grau, já está entrando no mercado para vender e preocupado com o dia de amanhã, que faculdade vai fazer, e se ele vai conseguir fazer faculdade. Tem esse detalhe também, né? Tem. Então, tudo isso aí, uma série... E por si só, o jovem está com os hormônios toda a flor da pele, a situação da feira estão explodindo, qualquer coisinha já chora. Não volta. E a gente precisa entender que a gente precisa não discipliná-los, mas trabalhar e tirar o vendedor de dentro dele. Sim. Né? Nós temos muito medo, muita timidez, e timidez é nada mais, nada menos do que não conhecer as coisas. Sim. Se você conhece um produto, você fala sobre ele. Eu lembro que a minha filha esse dia apresentou o TCC, sabe? E ela, eu tava muito nervosa, tava desesperada. Mas quando eu comecei a falar, pai, fluiu. E eu não parava mais de falar. Porque ela sabia do que ela tava falando. É diferente. Estudou, né? Ela viveu aquilo, né? Basicamente, se você fizer a sua parte, vendedor, se a sua empresa faz a sua parte, colocando produto para você vender, tá tudo num ciclo. A coisa vai acontecer. Isso aí você falou tudo e realmente é verdade, viu, Renan? A gente olha hoje para o empresário, a gente vê a dificuldade de manter uma empresa, manter a folha, pagar os impostos e ser uma empresa honesta. A gente vê a grande dificuldade que é a vida do empresário no Brasil. Né? Mas o empresário hoje, ele faz tudo, né? Ele compra o produto, ele precifica, ele dá logística, ele dá troca, ele faz isso, ele faz, põe para vender, põe na estante, dá treinamento, faz tudo. Né? E o vendedor só precisa vender. E às vezes reclama, só precisa fazer o básico. Eu estou estudando mais a fundo agora um pouco de comportamento humano, né? É interessante. Aí eu cheguei a uma seguinte conclusão, que o vendedor hoje, qual que é a maior função de um vendedor hoje? Não é vender. Não é vender. Não é. Porque a pessoa que fala que o vendedor, a maior função dele é vender, ele está errado. Porque vender é obrigação dele. Mas a função ele é criar oportunidade. Exatamente. Então, todo lugar que você está, Renan, eu penso comigo, você está no mercado, cria uma oportunidade, conversa com fulano. Ô, meu amigo, estou lá vendo tal produto, se precisar de alguma coisa, estamos aí. Tá lá na fila do pão. Opa, tudo bem, o vendedor ele tem que ser como um polvo, né? Tem que ter vários braços ali, né? Um para complementar o polvo, outro para... Você sabe que trabalhar com o campo é uma das coisas mais gratificantes que tem. Não existe ser humano mais honesto, decente, humilde, simples do que o homem e a mulher do campo. Você chega lá, é sinceridade. Eu gosto muito, hoje eu estou fazendo zootecnia, estou fazendo um curso, estou apaixonado. E aí você trabalha muito com a nutrição do animal, né? E aí quando você chega no campo para fazer um dimensionamento, para conversar com o campo, você vê a simplicidade e a necessidade deles, né? É total, eles precisam de absolutamente tudo. E aquele jeitinho que você tem que ter para falar com ele, para não ofender, porque ele está fazendo errado, é importante. Porque, eu sempre fiz assim a vida toda, correto? E sempre deu certo, mas poderia ser melhor. Né? E às vezes, quando você vai conhecendo o homem do campo, aquele cliente, você vai visitando, vai estabelecendo um relacionamento positivo comercial, ele te escuta. E aí, quando você derruba o CCS, quando você derruba alguns números, você aumenta a gordura do leite, por exemplo. Não tem ser humano mais sofrido do que o cara que tira leite, cara. Eu fico pensando, e eu até brinco muito, que quando eu chego no eles são sempre bravos, né? Sempre bravos. Dinheiro cai, o leite cai, tudo e tal. Então não é fácil, né? Aí quando eu chego lá, eu queria ser retireiro. Eu falo assim, mas por quê, rapaz? Você trabalha 2 horas por dia? Os caras ficam doidos, cara. Os caras ficam doidos. Aí quer matar você. Ele já quebra o gelo, cara. Já tem que ter. A gente sabe que é o tempo todo, planejamento para uma série de coisas, silagem. Não é só leite, tem tudo, todas as coisas, envolve, né? Mas isso tudo quebra os caras no gelo e é muito legal.
Você tocou no ponto certo, né, Renan? Essa quebrada de gelo, quando você vai atender o cliente tanto no campo quanto assim, de frente a frente no balcão, ele é muito importante, né? Porque as pessoas hoje cada vez mais estressadas, cada vez com mais pressas, então hoje a gente tem menos tempo possível para estar falando com os nossos clientes. Sim. E quando a gente vai falar, a gente precisa entender realmente a real necessidade e mostrar para ele, igual você falou, eu fiz 10 anos dessa forma, mas 10 anos errado. Daí, mesmo dando certo, pode melhorar. Sim, aí você melhora o lucro dele, né? Porque ele enxerga dinheiro, né? Porque, pô, engordou o leite, o café dele produziu mais, né? Porque vocês vendem também esfoliante, tudo mais, essas coisas, né? O análise do solo é muito importante também, coisa que o Renan aqui, campeão, faz também, né, Renan? Na verdade, a gente manda para um engenheiro que faz isso. Você sabe que a gente sempre tem que respeitar a mão de obra técnica, que são os engenheiros, os técnicos, né? O instituto está formando uma galera muito boa, sabe? E é muito fácil trabalhar com esse pessoal, que vem com um linguajar bem do campo também, né? Eu tenho um amigo, né? Eu até vou citar o nome dele, é Rafael Paes, ele é engenheiro, e um dia ele foi comigo em um local, ele foi dar uma palestra e foi dar suporte para ele para uma escola lá no Campestrinho, né? E, cara, ele foi bravo comigo. Porra, você fica me arrumando essas coisas, né? E aí chegou lá, cara, e eu fiquei prestando atenção nele. Cara, nós chegamos cedo lá, ele foi andando na escola, tudo, ouvindo o pessoal, como que era, tudo. A palestra dele estava preparada, ele mudou totalmente a palestra dele, focou em coisas do cotidiano daquela região, era a cafeicultura mais natural, né? Sim. E aí eu fiquei, tipo assim, como é importante conhecer o ambiente antes de você falar coisas que as pessoas não entendem. É verdade, né, Renan? A gente falar a mesma língua do nosso público, do nosso cliente, isso gera um relacionamento, um network bacana. Sim. E gera também indicações. É isso que é importante. Gera indicações, né? O pessoal precisa aprender com leads, né, cara? Trabalhar com leads, né? Porque, tipo assim, tem muita gente que fala que, por exemplo, marketing multinível, né? Sim. Eu não gosto, mas eu respeito, tá? Mas esse pessoal, eles treinam tanto, eles estão tão capacitados para vender que ninguém supera eles, cara. Eles são bons, eles trabalham com indicação. É verdade, é o formiguinha, né? Um vai ajudando o outro, todo mundo vai subindo, né? E que veio uma coisa interessante, por exemplo, imagina que a sua empresa, ela está passando por um momento difícil. Você precisa vender muito, mas você tem que cortar gasto. Quem que vai rodar? São as pessoas que estão batendo meta. São as pessoas que não estão atingindo o objetivo. Né? Mas, se você desenvolve uma técnica para vender mais e gastar menos dinheiro da empresa, é um diferencial. Com certeza. É um diferencial. Eu vou dar um exemplo, por exemplo. Imagina que você vai nesse cliente aqui. Você vendeu para ele. Você encantou esse cliente. Ele te tem quase como um Deus. Sim. Ele não vai em outra pessoa, ele vai na sua empresa, vai na empresa que você trabalha e procura você. Certo? Confiança. E aí, depois que você fez isso, você fidelizou, você chega nele e você diz assim, cara, eu queria que você me indicasse 5 pessoas. 5 pessoas que você conhece, são gente boa, que eu quero atender em seu nome. Porque, tipo, eu preciso crescer e você me ajuda. E eu crescendo junto, você cresce comigo. Consegue uma variável, de repente, tá vendo? Né? Você melhora o preço dele, você melhora alguma coisa. Cara, ele vai contigo. Ele vai contigo, entendeu? É essa a diferença. É a verdade, né? Hoje, esse relacionamento, né, de tratar os nossos clientes, o atendimento humanizado, vamos dizer assim, né? Aproximar, falar mais a língua do cliente, aproximar dele e ajudar ele também, né? Quando eu vendia na rua também, né? Às vezes a gente tinha que entrar no estoque dos nossos contatos, dos nossos clientes, aí o que acontecia? A primeira coisa que eu chegava lá, eu cumprimentava, falava bom dia, falava os 3, 4, 5 minutos, eu não falava de venda, eu falava de família, eu falava dos filhos, eu falava, o bar, né, que eu vendia cerveja, eu falava para ele, o barzão tá legal, nossa, bacana, tem muita gente. Então a gente tenta criar esse relacionamento antes, né, porque senão o cara fala, pô, o cara só quer vender, o cara só vem aqui para vender para mim, cara. O cara não pergunta se eu tô bem, o cara às vezes é pessoas, né? Aí tem dias que você tá legal, dando risada, sorridente. O vendedor tem que estar sempre sorrindo, né? Mas o cliente às vezes não, né? Não, é verdade, é engraçado, né? Eu uma vez, eu estava trabalhando para uma empresa
e eu precisava vender, era Plazutil, né? E era plástico, todo tipo de plástico, né? E eu cheguei num supermercado para vender, era um pequeno mercado, né, na verdade, na cidade de Jacareí. Aí, ó, né? ali do Vale do Paraíba, viu? E, cara, a moça, a senhora falou assim, foi a primeira vez que vem aqui, né? É a primeira vez, mas nós... Olha, é o seguinte, eu vou nem te atender, porque eu tô tão chateada que os vendedores passam uma vez e depois nunca mais vêm. Né? Não, mas não vai ser assim com você. Eu vou... Não, todo mundo fala a mesma coisa. Todo mundo, eu falei, pô, ela me bateu tanto que eu falei, não, vou fazer isso, eu vou lá. Na 10ª vez que eu passei lá, ela... Você não vai desistir, né? Eu não vou porque você falou que eu ia passar uma vez só, né? E eu, que é minha rota mesmo, eu vou passar sempre aqui, eu tomo um café com a senhora, a senhora é muito simpática, né? Ela judiou, cara. Mas eu vendi um caminhão para essa senhora de produtos distintos, né? Mas porque eu não desisti dela, né? E aí isso é o trabalho do vendedor, é não desistir, é não subestimar, né? E tem empresa que não quer que você perca tempo pequenininho. Tem empresa, isso é empresa, tá? Porque, tipo, você prefere atender o grande, né? Mas são todos clientes do mesmo jeito. No final, eles vão gerar uma receita total, né? Cada um com seu valor, mas uma receita total. Então, essa cliente, ela comprou, sempre comprava comigo, depois eu fazia a reposição e acontecia o que você estava fazendo. Eu chegava a fazer a contagem do estoque dela, né? E aí, no final, sempre eu falei, a senhora foi o meu maior desafio, eu nunca vou desistir da senhora, e sempre que eu puder trabalhar com a senhora, eu vou trabalhar porque eu aprendi muito com a senhora. Aí, ó. Legal. Diferente, né? Você deixa de ser um vendedor e se transforma em um amigo da pessoa, né? Sim, mas a gente tem que focar muito no nosso objetivo, porque tipo, as empresas hoje em dia, elas estão passando muita dificuldade. Hoje, sinceramente, vou ser muito sincero com vocês, não compensa mais ter empresa. É muito imposto, não compensa, muita burocracia. Tipo, o Brasil, ele foi feito para arrebentar com o empreendedor, né? Então, tipo assim, você, CLT, você vai receber o seu salário, e muitas vezes o proprietário, ele tá negativo no banco para te pagar, né? E você não tá lá dormindo tranquilo. Você quer que ele se dane, você não tá preocupado com o cara. Eu não sou um puxa-saco, mas eu entendo o lado do empregador. Por que eu entendo o lado do empregador? Porque se ele quebrar, eu vou pra onde? Aí ferrou, aí tá sem Então você tem que ser parceiro dele. Você tem que estar em conjunto com ele, estabelecendo várias diretrizes de crescimento conjunto. Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão.